Shalom a todos. Antes de assistir este vídeo, vejam a parte 1. Para não ficarem perdidos, irei revelar segredos nunca antes revelados ao público. Espero que meditem sobre eles. E compartilhe este vídeo para chegar a mais pessoas. Louvado seja Deus nosso Pai, Rei do Universo. Segredo número 25. Em Biná não há dualidade, e a alma humana e as letras hebraicas vêm de Biná. Se estudarmos as 22 letras hebraicas a fundo, vamos conseguir saber o pensamento divino. Segredo número 26. Quando Jacó lutou contra um anjo, seu nome foi mudado para Israel. E quem é Israel? Todo aquele que ascender além de seus 5 sentidos e atingir o plano astral. A luta entre Jacó e o anjo aconteceu no plano astral, pois fisicamente, nenhum ser humano pode vencer um anjo. Ou seja, Jacó venceu Samael, o anjo de Esaú, e elevou sua consciência ao nível dos anjos. Segredo número 27. Abraão não era uma pessoa comum. É dito que uma pessoa comum não poderia suportar as 10 provas que Deus deu a ele. Segredo número 28. Azazel. Mencionado no livro de Enoque. É Asa e Azael. São 2 anjos caídos e não um. Segredo número 29. A saída do Egito é uma metáfora para explicar o quanto estamos presos às forças astrais. Segredo número 30. A Shekinah é Malkut, o mundo físico, a presença divina de Deus neste mundo. Ela está no sêmen, outra parte na boca, as palavras que criam anjos do bem ou do mal, e a outra no órgão sexual. Este é o segredo. Se as orações são escutadas ou não, depende de como é conduzida a energia sexual. Segredo número 31. Na hora de engendrar uma mulher, se o que o casal pensa mesmo inconsciente é justo e bom, vai dar bom fruto. Do contrário, pode vir qualquer coisa, como um homem mau, ou uma mulher desvirtuosa. Segredo número 32. Ninguém pode pronunciar o nome verdadeiro de Deus e sair vivo, pois é muito poderoso. E quando pronunciamos os 72 nomes divinos, é o próprio Deus que está usando a tua boca para pronunciar, pois Deus também está dentro de cada um de nós. Segredo número 33. A oração substitui os sacrifícios no primeiro e segundo templo, que foram destruídos. Quando se juntam 10 homens abaixo em oração, se juntam 10 anjos acima também. O mesmo ainda ocorre da mesma maneira, pois o templo de Deus, na verdade, nunca foi de pedra e madeira, mas seu templo está dentro de cada um de nós. Porém, não pode ser descartado o poder de várias pessoas orando em um mesmo local por um bom tempo, pois isto cria uma egrégora, que se refere a uma energia ou entidade não física, que surge da soma dos pensamentos, sentimentos e intenções de um grupo de pessoas. Imagine uma mente coletiva ou um campo de energia, criado quando 2 ou mais pessoas se reúnem com um objetivo comum. A egrégora pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo da natureza dos pensamentos e sentimentos que a alimentam. Por exemplo, um grupo de meditação focado em paz e harmonia cria uma egrégora positiva, enquanto uma multidão em um protesto violento pode gerar uma egrégora negativa. Essa entidade energética é alimentada e fortalecida pelos participantes do grupo, mas também pode influenciar de volta o grupo e seus membros, intensificando as vibrações e emoções compartilhadas. Por essa razão, a egrégora é frequentemente associada a correntes espirituais, rituais, grupos religiosos, ou qualquer tipo de reunião com um propósito unificado. Desta maneira, a energia de mais pessoas juntas em oração é muito mais poderosa para perfurar o sistema astral e chegar até os anjos do Criador. Segredo número 34. Deus criava e destruía mundos, porque estes destruídos não tinha Cabalá, mas o planeta Terra a tem e este não pode ser destruído enquanto houver a Cabalá. Quando Deus criou e destruiu mundos, houve um planeta que tinha uma tecnologia muito avançada, e sem a Torá, chegou em um nível de idolatria muito alto. E o serpente Samael, que é um ser humanoide, foi um sobrevivente deste planeta que frustra os planos dos homens, desde a queda do Jardim do Éden. Segredo número 35. Os Nefilim, os caídos, os Geborém, os poderosos, os Amalequitas, inimigos jurados do povo judeu, os Anaquim, os altos, e Refaim são os gigantes. São 5 categorias que saem de 2 anjos, Asa e Azael. Segredo número 36. Os Nefilim acusam os homens e cobiçam as mulheres da terra. São os que tiveram com as mulheres.
no qual gerou gigantes. Geborém são os que construíram a Torre de Babel, e se hospedam nos corpos daqueles que procuram glória ou honra para si mesmos. Os Refaim colocam Israel em situação de desolação, e são os que abandonam a Cabalá. Todos os inimigos da Cabalá são Refaim. Os Anaquim são os que causaram a destruição do templo, e os Amalequitas semeiam maldição e mal-olhado. Segredo número 37. 3 anjos baixaram à terra para falar com Abraão e Sara, e um deles era o anjo da aliança. É o próprio Deus que fez Sara ficar grávida, porque só Deus tem o poder de dar fertilidade a uma mulher infértil no caso de Sara. Segredo número 38. Para neutralizar a perda de sêmen e as forças negativas que foram criadas com a perda do sêmen, deve-se pronunciar estas palavras do alfabeto hebraico na seguinte ordem: Re, Bet, Val, Het, Yud e Tet. E depois ler o Salmo 51. Segredo número 39. Sandalfon vai destruir Lilith, e Metatron vai destruir Samael e Amaleque. O humanoide Samael, que é a inteligência regente de Marte, se alimenta da energia dos seres humanos. Segredo número 40. O corpo de Adão foi construído pelo serpente, Samael. E sua alma imortal, verdadeira essência, foi criada por Deus. Somos uma alma que habita um corpo, e não um corpo que habita uma alma. E Adão, que tinha um corpo de luz e poderes desconcertantes, perdeu tudo ao cair na terra. Então ele passou a ter medo, no qual a serpente e seus servos, os demônios, passaram a se alimentar deste medo. A tecnologia da serpente é tão avançada que pode manipular a energia eletromagnética de nossa mente com todo tipo de controle mental. Por isso, de maneira alguma seja escravo dos seus sentidos. Não se prenda aos sentidos. Os seus 5 sentidos foram dados a você para que você se tornasse o mestre deles. A tentação foi dada não para destruí-lo, mas para aumentar sua força. Se você não lutar contra alguém mais forte do que você, nunca desenvolverá sua força. E você deve pensar que seus sentidos são mais fortes que você, mas você é ainda mais forte. Extraia de dentro de você força infinita, para que você possa reconhecer sua alma imortal. Estude sobre Deus e medite todos os dias. A saída é para dentro e não para fora. 1 milhão de sóis juntos não equivalem à luz de Deus. É uma luz suave e gentil que se espalha por todo o universo. Segredo número 41. Deus nos entregou a Torá oral e a Torá oculta, a Cabalá, para ajudar o homem a recuperar o que havia perdido. Segredo número 42. O poder de Adão está escondido na matriz divina. Na mente divina temos que buscar o DNA, que se perdeu na matriz divina, pois há um nome de Deus de 12 letras, que reúne toda a força da árvore da vida. O tetragrama, mais Adonai e Eriei combinados. Da direita para a esquerda dá as seguintes letras do alfabeto hebraico: Yud, Re, Val, Re, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Aleph, Re, Yud, Re. Segredo número 43. Tudo o que acontece na Terra primeiro teve efeito no mundo de acima. Se quiser ativar o mundo espiritual, é preciso de uma forte emoção. E as duas maiores são o amor e o medo. A palavra Shabat vem de Saturno. Segredo número 44. As 6 Sefirot: Resed, misericórdia, Geburá, rigor, Tiferet, beleza, Hod, esplendor, Netza, vitória, Yesod, fundamento, faz referência aos 6 dias da criação. Segredo número 45. O mundo físico é uma sombra, assim como os seres que nele habitam. A realidade está em outro mundo espiritual, e somente quem pode manejar o mundo espiritual pode resolver os problemas deste mundo, pois tudo começou primeiro acima e vem abaixo. Segredo número 46. A costela de Adão é Lilith, a costela que Deus removeu e colocou carne em seu lugar. Porque o corpo físico dá prazer, mas por que Deus substituiu? Porque o tipo de sugestão intelectual que gerava Lilith era pura idolatria. Deus dá poder de corrigir as almas daqueles que descobrem os segredos da Torá e estudam o Zohar. Segredo número 47. Eis que Adão e Eva se viram nus, depois de pecar, e se vestiram com folhas de figueira, que são forças demoníacas como idolatria, assassinato, incesto e adultério. É o animal a qual deve sacrificar, pois se perdeu o ralo de bênção de luz, e a conexão espiritual desapareceu. Segredo número 48.
Os 5 níveis da alma são: primeiro, Nefesh, alma animal ou vital, refere-se à alma mais básica, relacionada com a vida física e animal, incluindo a respiração, o movimento e a sensação, seu corpo físico. Segundo, Rua, alma espiritual, conecta-se à alma vital, adicionando emoções, inteligência e consciência das coisas físicas. Terceiro, Neshama, alma intelectual, representa a alma mais elevada, que se conecta à consciência, ao espírito e a um conhecimento superior da criação e de Deus. E esta é a que reencarna. Quarto, Hayah, alma da vida, relaciona-se com o princípio vital da alma, que a sustenta e a mantém em conexão com o Criador. Quinto, Yehidah, alma da unidade, é a alma mais elevada e mística, que está intimamente ligada à essência divina e a Deus. E neste nível o ser se torna um com o Criador. Segredo número 49. Toda vez que Israel está em grande angústia, Abraão, Isaque e Jacó imploram ao Criador para proteger Israel. Aqueles que estudam os segredos do céu, os anjos vão testemunhar a Deus que estamos estudando os segredos de sua essência. E Deus toma nota disto. Deus, por este motivo, coloca um anjo de misericórdia, para que nossos desejos e orações sejam atendidos. Segredo número 50. O oposto do anjo Miguel é o anjo da morte, que foi criado no 2º dia. E Deus criou o anjo Rafael para curar os males da terra. Cada nação tem um príncipe. O Zohar menciona 70 nações. Segredo número 51. Aquele que se dedica todo dia a estudar Kabbalah terá o mérito do mundo vindouro. Segredo número 52. Adão, antes da queda, tinha um poder mental, não do cérebro, porque seu corpo era pura luz, de criar e destruir mundos. Ou seja, no plano astral, aquilo que uma alma elevada mentaliza se torna real. Segredo número 53. Deus dava corpo a todos os espíritos gerados por Adão e Eva por 130 anos. Mas quando chegou o Shabat, Deus descansou e parou de dar corpos, e vários espíritos desencarnados viram que os que tinham corpo podiam desfrutar de vários prazeres, como comer, beber, fazer sexo, etc. Então estes espíritos sem corpo pediram a Deus para terem um, e Deus não deu, e estes que ficaram furiosos. E estes são os meio-irmãos que tentam prejudicar o homem com corpo. Segredo número 54. Os demônios não suportam a santidade, e os segredos do céu são uma arma contra eles. Mas o que estes mais queriam era ter filhos, e por isso nos invejam. Segredo número 55. As forças do mal nos atacam para atingir a santidade de Deus, e elas usam o mundo terreno para atingir o mundo de acima. Segredo número 56. Se pudéssemos ver o mundo espiritual, nos surpreenderia de como este mundo pode existir, com tantos demônios de Caim e da serpente. Deus mostrou a Adão todas as gerações, e Adão viu o rei Davi e ficou impressionado. Era uma alma muito pura, e para que Davi viesse à terra, Adão, que era para viver 1000 anos, deu a Davi 70 anos, e Adão viveu 930 anos. Segredo número 57. Raziel é um anjo que vem de dimensões muito altas e sabe todos os mistérios supremos. O valor numérico do nome Raziel é 248, o mesmo valor do nome Abraão, órgãos do corpo humano e preceitos positivos. Segredo número 58. Um anjo pode encarnar como humano e pode assumir forma humana também, e várias outras. Noé nasceu circuncidado, e antes do dilúvio os agricultores faziam os trabalhos do campo com as mãos. E Noé ensinou a usar instrumentos e ferramentas para lavrar a terra. Segredo número 59. Deus coloca circunstâncias nas nossas vidas para escolhermos se vamos querer ser um justo ou um ser humano do mal. Antes de vir ao planeta Terra, fazemos um juramento a Deus que seremos um justo. E um pouco antes da morte física, o juramento vem à tona. Estudar o Zohar faz a reparação da alma.